Igreja de Cristo. Então nós vamos estar falando sobre o verdadeiro sentido, significado da Páscoa. Preste atenção, eu não quero entrar no mérito das lendas, sobre negócio, sobre essas coisas que acontecem por aí. Eu quero de maneira bem simples falar sobre a Páscoa. Porque às vezes nós nascemos e fomos criados dentro da igreja, e às vezes quando alguém pede para nós falarmos sobre alguma coisa, nós não sabemos. Às vezes nós falamos algumas palavras, e quando alguém pergunta para nós o que significa aquela palavra, mesmo sabendo o que é, nós não conseguimos expressar. Eu lembro que quando eu cheguei aqui, quando eu me converti em 1987, eu lembro que eu via as pessoas fazendo a ceia, e dentro de mim eu falava assim: no dia que me pedirem para fazer a ceia, eu também vou fazer, porque eu dou conta de fazer. E no dia que me pediram para fazer a ceia, foi uma semana de diarreia, porque eu falava: como é que faz? Que hora que a gente pede para o pessoal pegar a bandeja? Onde é que o pessoal vai ficar posicionado? Qual é o texto que nós vamos ler? O que se fala? Então eu fiquei assim completamente perdido. Então às vezes entra ano e sai ano, e nós não sabemos o que significa uma série de coisas que nós ouvimos. Por isso, com muito carinho, eu gostaria que, pelo menos em 30 segundos, você virasse para a pessoa que está ao seu lado e dissesse para ela, com as suas palavras, o que é que você acha que significa Páscoa. Pode começar, não precisa ficar olhando para mim não. Diga aí para ela: olha, eu acho que a Páscoa significa isso e tal. Nós vamos aproveitar e colocar a vida da Graciela diante de Deus, que é um pedido de oração. Ela está com dengue. Pai, nós colocamos essa palavra diante do altar do Senhor, e queremos, ó Pai amado, nessa noite, pedir ao Senhor espírito de revelação e de sabedoria, no conhecimento pleno e completo de Cristo Jesus. Que o Senhor nos dê luz, clareza e entendimento, revelação do verdadeiro significado da Páscoa. Pai, colocamos a vida da Graciela diante do altar do Senhor. Pedimos, ó Deus amado, que o Senhor coloque as próprias mãos do Senhor sobre a vida dela. Ó Deus, restaurando completamente a saúde, Pai amado, dela. Ó Deus, ela se encontra com dengue. Ó Deus, que as plaquetas sejam restauradas. Ó Deus, que a mão do Senhor se estenda e que o Senhor manifeste a cura e o milagre sobre a vida dela, em nome do Senhor Jesus. Amém. Esse texto de Êxodo, capítulo 12, que vai ser projetado aí, todo esse capítulo, a partir do versículo 1 até os 50 e alguma coisa, ele fala exatamente sobre a Páscoa. Então, se você tiver tempo, quando você chegar em casa, você pode ler todo o texto, que ele fala todo sobre a Páscoa. Nós não vamos ler porque é um texto muito extenso, então nós vamos ficar nesses 4 versículos. Diz assim: desta maneira o comereis, lombos cingidos, sandália nos pés e cajado na mão. Como eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito, e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito, eu sou o Senhor. Próximo. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor nas vossas gerações, o celebrareis por estatuto perpétuo. Então, qual que é o significado da Páscoa no passado e também agora, no presente? Na realidade, a Páscoa, ela é uma festa judaica. A palavra Páscoa, ela vem da palavra hebraica Pesach, que significa pular além da marca, que significa poupar, ou o mais comum que todos conhecem, passar por cima. Sendo assim, pelo sangue do cordeiro que era morto, que era sacrificado, as pessoas que estavam dentro da casa, os judeus, o primogênito, era protegido da condenação e da morte
quando o anjo da morte passasse sobre o Egito. E esse texto que nós lemos aí, ele é uma referência ao episódio da 10ª praga que aconteceu no Antigo Testamento, lá no Egito, com o povo de Israel. Exatamente quando foi liberado o anjo da morte, e ele passou por cima da casa dos judeus do Egito, e não entrou em nenhuma delas para matar os primogênitos. Os irmãos conhecem essa história, e a razão disso ter acontecido, diz os textos, é exatamente porque os israelitas tinham sacrificado um cordeiro por ordem de Moisés, e eles tinham aspergido o sangue do cordeiro nos umbrais da porta. E quando o anjo da morte passou e viu aquele sangue, ele passou por aquela casa. E naquela mesma noite foi quando aconteceu a libertação, a saída do povo de Israel do Egito, depois de um longo período de escravidão, de aproximadamente 400 anos. Os irmãos conhecem a história. O povo de Israel se tornou cativo no Egito. José governava o Egito, e a família de José desceu para o Egito, e durante o tempo que José esteve vivo, e os faraós que se levantaram no Egito, que conheciam a história, e o quanto José foi útil para o Egito, eles abençoaram a família de José. A Bíblia diz em Gênesis que, passado o tempo, e foram erguidos novos governantes que não conheciam a história e nem a José, fizeram do povo de Israel, dos hebreus, escravo naquela terra. E eles se tornaram escravos por quase 400 anos, mais de 400 anos. Então os irmãos conhecem a história. Deus levanta Moisés e começa as pragas, e essa aqui é a 10ª praga. E quando acontece a 10ª praga, entre as coisas que tem nesse texto de Êxodo, capítulo 12, era para matar um cordeiro, e o sangue seria aspergido, passado nos umbrais da porta. E aonde houvesse esse sangue, então o anjo que era para matar o primogênito de cada família, de toda casa, em toda a região do Egito, passaria por cima da casa. Então, quando o anjo via o sangue, o anjo pulava. Daí a palavra Páscoa, passar por cima. E foi exatamente nesse dia aqui que o povo de Israel saiu do Egito rumo à terra prometida. Então, de conformidade com o texto que nós lemos, depois disso aqui, Moisés ele estabelece e institui a festa da Páscoa como um memorial do evento. E essa festa aqui da Páscoa, ela veio a se tornar a principal festa do calendário anual judaico. E nela significava exatamente que um cordeiro, ele seria comido com ervas amargas e com pães sem fermento. E a partir daquele dia, todos os anos, até hoje, o povo judeu comemora a Páscoa. Olha só esse texto, que está no versículo 8 de Êxodo 12. Naquela noite, comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Esse texto aí, eu já ministrei ele outras vezes, falando versículo por versículo, porque todo esse texto aponta exatamente para Cristo. Cada uma dessas características, a forma do cordeiro, como era comido, ele aponta para Cristo, é uma simbologia de Jesus Cristo. Mas eu não quero falar sobre isso, eu quero trazer um entendimento bem simples para os irmãos, para que você possa entender, e quando você for perguntado, ou quando você puder falar sobre a Páscoa, você vai falar de maneira bem tranquila, de maneira simples e de maneira clara, amém? Agora, como foi que a Páscoa entrou no cristianismo? O fato é que Jesus ele foi traído, Jesus foi preso, e Jesus foi morto exatamente na celebração de uma dessas festas da Páscoa em Jerusalém. E a ressurreição de Jesus aconteceu no domingo de manhã, após o sábado pascal. E a sua morte aconteceu na sexta-feira. Então a sexta da paixão, como é chamada, ela entra no calendário litúrgico cristão exatamente durante a Idade Média. Os irmãos sabem que a Idade Média teve início com a queda do Império
Romano, aproximadamente por volta do ano 470 e alguma coisa. Então a Igreja Católica passou a ser um dos elementos de poder e transmissão da cultura, e o papado era que regia tudo. Ele tornou-se o maior poder, tanto terreno como espiritual da terra. Era a igreja que mandava e comandava tudo. Foi uma época que existia os grandes castelos, existia os feudos, e o final disso foi marcado, os irmãos sabem, pela invasão de Constantinopla, que hoje é a atual Istambul, pelos turcos em 1453. Então houve essa introdução, e isso ficou marcado como a Sexta-feira da Paixão, como o dia santo, e alguns têm até o costume de não comer carne, que é a tradição, só come peixe, e outras coisas foram sendo acrescentadas. Então na quinta-feira à noite, antes de ser traído, Jesus, assim como os demais judeus, ele comia o quê? O cordeiro pascal, com as ervas amargas e o pão sem fermento. Jesus estava sentado com os discípulos, fazendo exatamente o que todo judeu teria que fazer. Aquilo era um memorial, aquilo era uma lembrança, aquilo era uma festa, e é até hoje uma festa sagrada para o judeu. Então Jesus, ele determinou naquela noite que os discípulos passassem a comer não mais a Páscoa, mas agora os discípulos iam comer o pão e o cálice em memória dele. Jesus naquela noite, sabendo que ia ser traído, ele aponta agora e diz: olha, esses elementos aqui, eles simbolizam o meu corpo e o meu sangue, que vão ser dados, que vão ser entregues pelos pecados de muitos. Jesus está agora sentado com os discípulos, fazendo uma referência antecipada do que iria acontecer na cruz do Calvário. Alguns textos que o Eberson vai colocar aí, diz assim, olha, João Batista vê Jesus passando e diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em 1 Pedro, no versículo 18 até o verso 20, Pedro diz que nós fomos remidos pelo precioso sangue como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Então Cristo, ele veio e substituiu a Páscoa judaica por ele mesmo. E o apóstolo Paulo diz isso em 1 Coríntios, no capítulo 5, versículo 7, quando ele diz que Cristo é o nosso cordeiro pascal que foi imolado. Se você tem a Bíblia na linguagem de hoje, a tradução da linguagem de hoje diz que Jesus Cristo é a nossa verdadeira Páscoa. Então Jesus, ele reúne os discípulos e faz exatamente isso. Ali naquela hora, houve a instituição da ceia do Senhor. Então, relembrando para os irmãos, foi no dia em que Jesus foi traído, numa noite de quinta-feira à noite, durante a celebração da Páscoa judaica, que Jesus instituiu a ceia do Senhor. Portanto, ele estava como que substituindo a festa da Páscoa. Quando ele pega o pão e diz: esse aqui é o meu corpo. Quando ele toma o cálice e diz: esse aqui é o meu sangue. Então é extremamente essencial nós compreendermos a relação da primeira Páscoa com a instituição da ceia do Senhor por Jesus Cristo. Aquela última Páscoa ficou encerrada a antiga aliança, que foi relembrada, que foi instituída, que foi estabelecida por Moisés lá no Monte Sinai. Olha só o que diz esse próximo texto que está em Lucas, que nós lemos ele sempre aqui. Lucas capítulo 22 diz: chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos, e disse-lhes: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento, pois vos digo que nunca mais a comereis até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse: recebei e reparti entre vós, porque vos digo que de agora em diante não mais bebereis do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Logo em seguida, a ceia é instituída, comemorando e celebrando a nova aliança no sangue do Cordeiro.
Olha só o que diz o próximo texto. Pode colocar o próximo texto, Hebs. Diz assim: e tomando um pão, e tendo dado graça, o partiu e lhe deu, dizendo: isto é o meu corpo oferecido por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Preste atenção. A ceia, portanto, é para ser comemorada até o dia que Cristo volte. Quantos podem dizer amém? Vem uma pergunta. Nós, os cristãos, nós podemos celebrar a Páscoa? Os cristãos, a rigor, não celebram a Páscoa. Por quê? Porque, na verdade, a Páscoa, ela é uma festa judaica da antiga aliança. Então, o que a Páscoa simboliza para nós, os cristãos? Para mim e para você, para nós a Páscoa simboliza o sacrifício de Jesus, o Cordeiro de Deus, cujo sangue impede que o anjo da morte nos destrua eternamente. Ou seja, a Páscoa lá no Egito, ela dá lugar à sombra, dá lugar à realidade. Nós, portanto, nós comemos do pão, nós tomamos do cálice, não em memória daquilo que aconteceu no Egito, mas em memória daquilo que Cristo fez. E isso não é apenas uma vez por ano, isso não é apenas uma vez por mês, como algumas pessoas fazem na ceia do Senhor. Isso também não deve ser somente uma vez por semana, como nós fazemos aqui. Na realidade, a ceia do Senhor, ela tinha que ser feita todas as vezes que dois cristãos se encontrassem. A ceia do Senhor tinha que ser feita dentro de um ônibus, a ceia do Senhor tinha que ser feita no monte, a ceia do Senhor tinha que ser feita dentro de casa, a ceia do Senhor tinha que ser feita na escola, a ceia do Senhor tinha que ser feita em todo lugar, porque todas as vezes que nós nos encontrássemos, nós tínhamos que comemorar, celebrar aquilo que Jesus Cristo fez nas nossas vidas. Porque todas as vezes que nós nos reunimos e que nós não celebramos aquilo que Jesus Cristo fez por nós, isso é uma ingratidão. Então o judeu, ele faz questão de celebrar, os judeus fazem questão de fazer uma grande festa, é a maior festa no calendário judaico, é exatamente a festa da Páscoa. Por quê? Porque milhões de pessoas eram escravas e foram libertas. Por quê? Porque um dia foi liberado um anjo da morte para matar o filho mais velho, e Deus trouxe livramento quando eles passaram o sangue de um cordeiro. A Bíblia diz que todos pecaram. A Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Mas a Bíblia diz que quando o sangue de Jesus, quando nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, nós somos lavados pelo sangue do cordeiro, e nós somos transportados do império das trevas para o reino da luz. A Bíblia diz em Gálatas capítulo 1, versículo 4, a qual a si mesmo se entregou pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade do nosso Deus e Pai. Então todas as vezes que nós nos encontrarmos, nós temos que celebrar a ceia do Senhor, e nós temos que dizer, olha, a ceia do Senhor não é somente, é um ritual, mas é um estilo de vida, é uma celebração do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, daquele que entregou a sua própria vida, daquele que derramou o sangue dele para redimir a humanidade, para salvar o homem, para restaurar o perdido, para levantar o caído. Se não fosse o sangue do Cordeiro, aonde nós estaríamos? Se não fosse a vida, a morte, a ressurreição de Cristo, aonde nós estaríamos? Portanto, nós não participamos simplesmente de uma Páscoa uma vez por ano. Nós não devemos simplesmente celebrar a ceia do Senhor como um rito religioso, de vir aqui beber algo, de comer um pedaço de pão, muitas vezes sem saber o verdadeiro sentido, sem saber o verdadeiro significado,
como se fosse uma obrigação, de maneira religiosa, de maneira tradicional, sem saber o poder que opera através dessa simbologia, através desse pão, através desse cálice, que tem poder para curar, que tem poder para restaurar, que tem poder para salvar, que tem poder para mudar, que tem poder para mover todas as coisas. A ceia do Senhor foi estabelecida. Portanto, a Páscoa, precisamos entender, não é um dia santo para nós. Se tem que existir um dia santo para nós, teria que ser o domingo, porque foi exatamente no domingo que Jesus ressuscitou de dentre os mortos. E o foco dos eventos que aconteceram com Jesus em Jerusalém é exatamente a ressurreição no domingo de manhã. Se Jesus não tivesse ressuscitado dentre os mortos, a sua morte teria sido em vão. E o resgate dele dentre os mortos não teria valido a pena. Quando Jesus ele ressuscita de dentre os mortos, com o corpo que ele havia morrido, ele comprova diante do mundo espiritual, ele comprova diante dos demônios, diante dos anjos, diante dos homens, que ele era o Filho de Deus, e que a sua morte tinha poder para perdoar os pecados daquele que nele cresce. Então essa é a origem da Páscoa, essa é a forma como ela entrou no cristianismo, sendo substituída pelo pão e pelo cálice. E isso é feito por nós regularmente aos domingos, mas pode ser feito toda hora, todo dia, como celebração, como memorial da morte, mas principalmente da ressurreição de Jesus. Ou seja, coelho, ovo, chocolate e as demais coisas populares que foram sendo acrescentadas à Páscoa, pela crendice e pela superstição do povo, não tem nada a ver com o significado judaico da Páscoa e nem com a ceia do Senhor, celebrada pelos cristãos, celebrada por nós. Algumas pessoas tentam até transferir para o coelhinho, dizendo que ele significa fertilidade, que ele significa vitalidade. Tem muitas lendas que foram contadas aí, e na realidade isso aí é o que nós chamamos de sincretismo. E o que é o sincretismo? É uma tentativa de trazer para dentro do cristianismo práticas do povo, práticas populares, que acabam recebendo simbologias para serem legitimadas como algo que é verdadeiro. E esse tipo de coisa não acontece somente na Páscoa. Isso acontece na festa de Natal. Você vê que um pai trabalha o ano todinho se esforçando para comprar um presente para o filho, e quem leva a glória é aquele velhinho, que não existe. Nem nisso o pai recebe a honra. Então isso acontece em muitas coisas: árvore de Natal, presépio, Papai Noel, troca de presente, um monte de coisa que são só invenções. Nada disso está escrito na Bíblia, mas isso acabou entrando no imaginário do povo e no imaginário dos cristãos dentro das igrejas. E tem muitas outras práticas que elas acabam impregnando e prejudicando a pureza do culto a Deus. Acabam sujando, tem uma mistura no meio do cristianismo, queridos. Então vem umas perguntas. Os cristãos podem tomar algumas atitudes com as celebrações da Páscoa, que são tão populares no nosso país. Primeira atitude que nós podemos tomar: você pode rejeitar por causa dos erros, por causa dos equívocos, por causa das superstições, devido ao mercantilismo que contaminam a ocasião, porque na verdade Natal, Páscoa virou na realidade comércio. Você pega aí 1 quilo de chocolate que custa um valor e eles jogam 100 vezes mais. Eu vi uma reportagem na Record que tem ovo de Páscoa que chega a valer 150 mil reais, 200 mil reais. Segunda opção: você pode aceitar a Páscoa normalmente, como parte da cultura brasileira, e eu vou te dizer, isso aqui é uma atitude muito perigosa. Te falo como alguém que trabalha na área de libertação, de batalha espiritual. Ou terceiro, que eu acredito que é a mais saudável: você pode usar a ocasião para redimir
o verdadeiro sentido da Páscoa. Então preste bem atenção. O apóstolo Paulo diz: eu me fiz de fraco para com o fraco, eu me fiz de forte para com o forte, eu me fiz de grego para com o grego, eu me fiz de maranhense para com o maranhense, eu me fiz de abestado para com o abestado, para que de uma forma ou de outra eu ganhasse todos para Jesus. Então você não precisa se contaminar. Você pode fazer algumas coisas, ou seja, quando chegar a semana da Páscoa, você não vai celebrar a Páscoa no sentido judaico, ou no sentido sincrético, mas você vai celebrar o quê? A ceia do Senhor. Por isso é importante, é essencial, nós compreendermos, como já foi dito, a relação da primeira Páscoa com a instituição da ceia de Cristo. Quando Jesus mesmo celebrou antes de ir para a cruz, como sacrifício vivo e perfeito pelos nossos pecados. A Páscoa cristã, ela fala de quê? Fala da morte de Cristo, que é o nosso cordeiro pascal. Fala da vitória sobre a morte. Então a Páscoa é o quê? A Páscoa é a data que nós comemoramos a ressurreição de Jesus e a sua maravilhosa vitória sobre a morte, sobre o pecado e sobre o diabo. Quando Jesus ele morre e ele ressuscita, ele vence a morte, ele vence o diabo e ele vence o pecado. Então nós podemos aproveitar que está todo mundo falando de Páscoa, ou no Natal, que está todo mundo quebrantado. Você viu como todo mundo fica bonzinho na época do Natal? Fica todo mundo assim, querendo dar esmola, querendo ajudar os outros, querendo distribuir cesta básica. É um período que as pessoas estão abertas e sensíveis de alguma forma. E é exatamente aí que nós podemos aproveitar que está todo mundo falando de Páscoa, que está todo mundo ali, e você pode fazer um culto, você pode fazer uma reunião, você pode fazer uma célula, na sua casa, na sua escola, na faculdade, no seu local de trabalho. Aí você vai explicar exatamente isso aqui que nós estamos falando, que a Páscoa era uma festa judaica que simbolizava a morte do Cordeiro como livramento do anjo da morte, e foi uma ocasião que o povo de Israel foi liberto do Egito, e que Jesus Cristo na realidade é o verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você pode colocar aqueles versículos, coloca aí, Eberson. Esses versículos que nós já lemos, olha, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você pode dizer que nós fomos remidos pelo precioso sangue como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Você coloca lá 1 Coríntios 5,7 e diz, olha, Cristo é o nosso cordeiro pascal que foi imolado, Jesus é a nossa verdadeira Páscoa. Você pode fazer exatamente isso, dizer que Jesus veio substituir a Páscoa judaica por Ele mesmo. Cristo é a nossa Páscoa, Cristo é o nosso Cordeiro Pascal que foi sacrificado por nós. Nós não temos mais que celebrar a Páscoa, mas nós celebramos a morte e a ressurreição de Jesus. Quantos podem dizer amém? Então nós devemos usar a data da Páscoa para quê? Para lembrar especificamente do significado dela e resgatar o sentido verdadeiro, o sentido legítimo dessa época. Então você pode dizer para o coelhinho, você pode dizer para o ovo, você pode dizer para o chocolate, bye bye, porque Cristo é o centro, Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você pode dizer aleluia? Você pode dizer glória a Deus? Aí você me pergunta, pastor, mas eu posso comer chocolate nessa época? Claro que pode, querido. Espera passar esse período, vai lá em Campinas e compra tudo com 80% de desconto. Porque na época é tudo inflacionado. Se você for lá agora, estão dando quase de graça. Pastor, mas aí eu posso comprar ovo de Páscoa para confraternizar e dar de presente? Para quê? Você vai estar alimentando uma lenda, uma mentira. Se você quer dar de presente, compra sonho de valsa. Vai lá na Cacau Show e compra e dá. Para que você vai dar ovo de Páscoa se você não acredita nisso?
Quantos estão entendendo? Então a Páscoa é a data que nós comemoramos a ressurreição de Jesus e a sua maravilhosa vitória sobre a morte, sobre o pecado e sobre o diabo. Então hoje nós comemoramos a Páscoa nesse período, lembrando a jornada de Jesus, lembrando a vida, a morte e a ressurreição. Por isso, para fechar a conta e passar a régua, a Páscoa é uma festa religiosa em que os judeus comemoram a libertação da escravidão do Egito sob o comando de Moisés. E é uma festa que nós cristãos comemoramos a ressurreição de Cristo, que é a razão da nossa fé. Esse é o verdadeiro significado da Páscoa. Quantos podem dizer amém? Amém. Olha esse último texto. Pode passar, o Eberson. Ficou bonito isso aí, né? Pode passar. João vê no céu e Jesus é apresentado a ele como o cordeiro que foi morto, mas que está vivo pelos séculos dos séculos. Amém? Esse é o verdadeiro sentido, queridos. Então, será que agora você pode olhar para a pessoa que está do seu lado e falar para ela o que significa a verdadeira Páscoa? Olha para ela aí. Diga para ela agora o que é a Páscoa. Agora eu vou começar a pregação. A ceia do Senhor, ela é o centro da nossa fé. Por isso nós precisamos entender o verdadeiro significado da ceia do Senhor. Nós precisamos entender, quando nós celebramos a ceia do Senhor, o que acontece. Quando Jesus ressuscita, Isaías 53, eu vou ler para você. Isaías 53, verso 1, diz assim: quem creu em nossa pregação. Gostaria de chamar o pessoal do louvor aqui à frente, podem vir, pastor Júlio também. Quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Isso aqui é uma referência profética a Jesus Cristo, que vai ser falado novamente sobre ele lá em Pedro. Diz assim, olha: ele não tinha aparência nem formosura, olhamo-lo, mas não havia beleza. Isso é Jesus na cruz. Não havia beleza que nos agradasse. Ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homens de dores, que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens esconde o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre eles, e pelas suas feridas nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os tosqueadores, ele não abriu a boca. Isso aqui é o Cristo que foi pregado na cruz. Só que quando ele ressuscita, ele resgata o homem de toda miséria. Quando ele diz ali, olha, está consumado. Quando ele diz tudo isso, ele tem vitória sobre a morte, ele tem vitória sobre o diabo, ele tem vitória sobre o pecado. E agora João vai ter uma revelação dele, exatamente lá em Apocalipse. Tem tantos outros textos que nós poderíamos ler, mas quando João chega,
e tem uma visão de Jesus. Ele olha para Jesus agora, o Cristo glorificado, e ele, olha só, eu não vou ler todo o texto, mas ele diz assim, olha, ele vai falando, diz assim, olha, voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante ao filho de homem, com vestes talares e cingidos à altura do peito, com a cinta de ouro. A sua cabeça e cabelo eram brancos como alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí aos seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e eu tenho a chave da morte e do inferno. Aleluia! Esse é o verdadeiro significado da Páscoa. O Cristo que morreu, que ressuscitou e que foi glorificado. Por isso, querido, todas as vezes que você participar da ceia do Senhor, você tem que participar celebrando. Não é para vir com tristeza, não. Quem aqui que já viu, lá no Maranhão fala porco, quando mata um porco, o bicho vai esperneando, vai. Tem gente, sabe, que vem para participar da ceia do Senhor, parece que ele está indo para um velório. Ele falta é fazer o sinal da cruz. Eu tenho um irmão que eu falei de Jesus para ele, hoje ele é pastor, e o dia que eu levei ele na igreja, ele tinha convertido. Na hora que ele entrou lá dentro do prédio da igreja, a primeira coisa que ele fez foi ajoelhar e fazer o sinal da cruz. Ele não sabia ainda, não conhecia, mas tem pessoas que falta é fazer isso. A ceia do Senhor é para ser celebrada. Amém? E nós vamos agora participar da ceia do Senhor, mas nós vamos participar como nós nunca participamos. Nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Celebrar. Naquele dia, Jesus disse: olha, a partir de agora, vocês não comemoram mais Páscoa. Páscoa é uma festa judaica. Agora encerra a antiga aliança. Vocês agora vão comer esse pão representando o meu corpo que vai ser entregue, e esse cálice aqui representando o meu sangue. E todas as vezes vocês vão fazer e lembrar do meu sacrifício no Calvário e da minha ressurreição. Quantos podem dizer amém?